Agradeço ao programa, agradeço a todos os que estão participando dessa jornada de seminários online da PGCM, da Universidade Federal de Piauí. E meu nome, quem não me conhece, meu nome é Ramon Raudel Penha Garcia, sou professor visitante, como o professor Bartolomeu falou. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre preparação de nanoestruturas magnéticas, falar um pouquinho de propriedades e esse passado, presente e futuro que vocês estão observando no título da apresentação é um pouco para falar de minhas experiências, não? De quando eu comecei o trabalho de pesquisa lá na Universidade Federal de Pernambuco, no doutorado, as coisas que a gente está fazendo agora no presente, os resultados que a gente já obteve agora no presente, e também para falar um pouco das projeções que a gente tem de aqui para frente, não? Essa jornada de seminário está sendo muito importante, fundamentalmente para mim, porque sou novo no programa e quem não me conhece, eu tenho todo o interesse de que vocês conheçam as coisas que eu faço, para quem tiver interesse, poderia se aproximar a nós. Então, para começar, antes de falar das coisas das preparações de materiais que a gente vem desenvolvendo, eu queria destacar alguns trabalhos que são reportados na literatura, como, por exemplo, esse Nature Communication, do ano 2017, que, se vocês olham para o título, não, se refere a nanomagnetismo em 3 dimensões, e é importante como esses autores, eles destacam nanoestruturas magnéticas, que elas vêm sendo desenvolvidas para uso em diferentes aspectos, não, de nossa vida, e que elas abrangem aplicações importantes em dispositivos de armazenamento, sensoramento e, inclusive, biomedicina, que são áreas que colegas de aqui do programa de pós-graduação trabalham, e chama muito a atenção como essas nanoestruturas magnéticas também podem ser empregadas, não, em estas áreas. Os autores também se referem a nanoestruturas complexas, não, como essas que podemos observar aqui, donde podemos ver los momentos magnéticos para o caso de estruturas mais complexas, até na figura B que podemos ver no caso de filmes finos e outras nanoestruturas, que geralmente ganham muito mais interesse em este tipo de sistema, não? Aplicações mais importantes são observadas em sistemas mais complexos. Estes autores também fazem referência a como algumas nanoestruturas podem ser obtidas tanto por método físico, essa primeira imagem que vocês podem observar aqui, obtida por método físico, por litografia. Tem também aqueles métodos químicos simples dentro de algunos métodos, que es electrodeposición de nanofíos, en ese caso nanofíos de cobalto, y también tem materiales obtidos a través de impresión 3D, que también tenemos colegas de trabajo que trabalham sobre essa área aqui na universidade. Llama um pouco a atenção para mim, chamou um pouco a atenção para mim um material em específico, e por isso faço referência a esses 2 trabalhos. Inclusive, esse segundo trabalho que vocês veem aqui foi publicado em Nature Physics por professores da Universidade Federal de Pernambuco, faz 2 anos atrás. E é exatamente como esse material, conhecido como granada de ferro e ítrio, ele tem sido muito importante para aplicações na área de espintrônica, e a raiz dele em sistemas de baixas dimensões, como são filmes finos, tem sido encontrado um grupo de fenômenos, não, que tem levado a aplicações importantes hoje no âmbito de micromagnetismo, aliás, na área de espintrônica e na área de magnetismo em geral. Por outro lado, também estão aqueles materiais que empezaram a ser estudados, não? Aquelas nanoestruturas onde apareciam comportamentos magnéticos não esperados, não? Como é no caso de aqueles semicondutores magnéticos diluídos, donde podemos mencionar o ZNO, o óxido de titanio, entre outros. E, além disso, chama a atenção outros materiais como o titanato de bario, que são materiais bem conhecidos,
donde ten sido a través de la sustitución de íons magnéticos o a través de la induciendo defectos intrínsecos en la estructura, es posible observar comportamientos magnéticos, ¿no? Con base en esto, todas estas nanoestructuras, ¿no? Sean materiales con comportamientos magnéticos caracterizados o materiales donde o comportamiento magnético o ese inusual ferromagnetismo es inducido por defecto, ellos tienen un denominador en común, y es que, en primer lugar, las mayores aplicaciones de él se encuentran en sistemas, por ejemplo, como filmes finos, nanocascas, nanofíos, nanotubos, nanopilares. Tenemos también en común los métodos de alto costo usados fundamentalmente para obtener esa nanoestructura, fundamentalmente filmes finos y algunas otras de las como magnetosputter en litografía y deposición por pulso de láser. Y si a todo eso sumamos las técnicas de caracterización para estudiar ese fenómeno, encontrar esas aplicaciones que todas son a nivel, son estudios que se hacen en sistemas a nivel nanométrico, y las materias primas usadas, entonces surge aquella necesidad que surgió en nuestro caso, ¿no? Cuando falo surge porque existen varios grupos que trabajan sobre esa idea, y es de obtener nanoestructuras usando métodos más económicos y utilizar métodos computacionales para correlacionar resultados obtenidos por métodos experimentales. Cuando yo llegué a Recife, yo me lembro que após de cursar las disciplinas, yo siempre gusto de hacer esa historia porque para mí significó mucho, sobre todo vindo de un país extranjero, ¿no? Y mi orientador, en la época, me falou desse composto, que mostré algunos trabajos para você. Ele me falou, vamos a sintetizar granada de ferro ítrio, conhecida para quien trabaja en la área no Brasil como IEG, algunas personas llaman de YG, más conocida como IEG. Y ahí comenzamos a tener un debate, ¿no? Y él comenzó exactamente a hablarme de ese sistema como un sistema promisor para estudios de espintrónica, y sobre todo hablando sobre algunos efectos que eran encontrados, algunos fenómenos nuevos encontrados en ese material. So que existía un grande problema. Ese material era producido sobre un substrato conocido como GGG o granada de galio gadolínio, y esa producción de ese material en sistemas de bajas dimensiones conseguía obtener valores de largura de línea por resonancia ferromagnética bien abajo de 2 oeste, y ese valor bajo de amortecimiento era un poco lo que contribuía para esos estudios en la área de espintrónica y ese fenómeno encontrado. En la época, yo me lembro que uno de los primeros trabajos que yo comencé a estudiar fue ese aquí, y yo gusté desde el inicio del trabajo porque los autores se referían a IEG como o presente da natureza para estudios de espintrónica o estudios magnéticos. Y ellos comparaban o IEG como a agua en la hidrodinámica o como cuarzo en cristales acústicos, hacían varias comparaciones, ¿no? Resaltando, destacando la importancia de ese material para esa área. So que dentro de esa área existe ainda un problema que está siendo atacado por muchos pesquisadores, y es que ese substrato, si nós sumamos o preço desse substrato junto com as técnicas de preparação e de caracterização desse material, para encontrar todo esse fenômeno, a pesquisa se torna um pouco cara, não? E o objetivo atual da pesquisa é diminuir gastos e tentar fazer pesquisa com os recursos mais simples e com a mesma qualidade. Então, na época, surge a possibilidade de nós tentar produzir, usando métodos um pouco mais simples, métodos químicos, crescer filmes finos sobre substrato de silício. Só que esse substrato tem algumas dificuldades, não? Com respeito ao IEG, é porque o IEG tem um parâmetro de rede um pouco maior com respeito ao substrato de silício, y coeficientes de expansión térmico entre el silicio y el filme de IEG crecido sobre él también es un poco diferente, y eso medio que crea dificultades en la hora de você conseguir valores próximos a ese valor de largura de línea por FMR.
Então, na época, nós começamos a trabalhar um método simples, método de Sol-Gel, que muitos trabalham, muitos já conhecem, e através de dissolução de precursores simples, neste caso, o IEG é composto por ferro e ítrio, conseguimos preparar uma solução e depositar sobre um substrato, sobre ese substrato de silicio, usando la técnica de spin coating, también muy conocida para depositar filmes finos, y que cuando comparamos tantos métodos como a técnica de spin coating, es muy económica, muy barata, de bajo costo, comparadas con las técnicas usadas para la deposición de este filme. Hicimos un tratamiento térmico y en la época nos conseguimos, un poco ya entrando en los resultados, en las cosas que nos fuimos consiguiendo a raíz de eso, conseguimos publicar un trabajo en la Material Letter en el año 2015. Fue uno de los primeros trabajos míos de doctorado, donde a gente consiguió a novedad mayor de ese trabajo en la época y ainda sigue siendo novedoso, es como nós, usando o método de Sol-Gel y substrato de silicio, conseguimos alcanzar un valor de largura de línea de 53 oeste, que hasta hoy, para ese método de Sol-Gel y para estudios de resonancia ferromagnética en filmes de IEG, tem sido o valor más bajo para substrato de silicio. Quien pesquisa en la literatura puede encontrar que muchas personas utilizan substrato de silicio, porém hacen varias camadas de otro material para conseguir valores próximos a ese o inclusive mayor que ese. Só que assim, a nós nos limitava muita coisa, nós não tínhamos equipamentos para fazer aqueles estudos de fenômenos de grandes avanços de aplicações, então um pouco nos concentramos em tentar tentar ir melhorando essas propriedades, ou seja, conseguir menores valores de largura de linha, e conseguimos no 2018, depois de um tempo, fazendo algumas modificações acima do método Sol-Gel e algumas modificações em cima do substrato, conseguimos fazer várias deposições, não? Preparamos 4 amostras com substrato e conseguimos fazer 4 filmes com espessuras diferentes. E nessa época conseguimos, o valor mais baixo foi 71, claro. Esse valor não foi superior àquele mostrado em 2015, porém a novidade do trabalho consistia em como a gente conseguia modificar, controlar por esse método de deposição e por el método de síntese, podíamos controlar a espessura do filme e, além disso, diminuir esse valor de largura de linha. Tem outra história que eu gosto de fazer de meus tempos de doutorado e está relacionada com esse e outro trabalho que quero mostrar para vocês, e é porque, assim, por inspiração própria, um pouco sem contar com meu orientador, e como sei que a maioria de vocês que estão aqui presentes, muitos de vocês são estudantes, eu sempre gosto de falar, porque eu acho que nós, como pesquisadores, como futuros pesquisadores, temos que ter algumas iniciativas próprias, não? E depois apresentar para as pessoas que nos estão guiando, porque isso demonstra um pouco a capacidade. E foi exatamente a partir de todos os estudos da literatura que eu fui realizando na época, eu fui notando que tinha esse mesmo material, existiam trabalhos que não tinham sido feitos, algumas propriedades não tinham sido estudadas. Por exemplo, o IEG é caracterizado por ele ter ferro, íons de ferro 3, tanto nos sítios tetraédricos como octaédricos, e existiam poucos trabalhos que mostravam os efeitos de íons de metais de transição, fundamentalmente íons de valência 2, de estado de oxidação 2, sobre essa estrutura. Claro está, quando você inclui um íon de valência diferente, você vai criar um grupo de efeitos estruturais e que, em alguns casos, esses efeitos podem não são tão ruins, podem ser bons para determinadas aplicações. Bom, na época, esse trabalho também ganhou novidade exatamente por como nós conseguimos, para uma temperatura fixa de tratamento de 900 graus,
e dopagem de 0 até 5%, a gente conseguia manter a mesma estrutura e pequenas variações pequenas variações magnéticas com respeito ao material original, ou seja, a amostra pura de granada de ferro hídrico. Um trabalho similar foi também, me lembro que esse trabalho, quando eu fiz o trabalho, eu apresentei para meu orientador e na primeira parte que eu fiz, esta síntese, eu apresentei para ele e ele disse, tudo bem, começa a escrever, faz tal e tal medida. Ele gostou um pouco da ideia e, bom, enfim, o resultado foi conseguir esse trabalho. Após disso, nós modificamos a temperatura, fizemos tratamentos térmicos diferentes no mesmo material, em outras amostras, mas com as mesmas concentrações de dopagem, e fizemos outros estudos e um pouco que mostramos como o material era metastável, ou seja, começavam à medida que você aumentava a temperatura, que a gente aumentava a temperatura, começavam a aparecer fases secundárias. Inclusive, tem outro gráfico onde a gente aumentou a temperatura para 1200 e aparece uma terceira fase secundária. E era de esperar, produto que estamos no meio de uma estrutura que estava descompensada, ¿no? Por la inclusión de los íons divalentes de zinc. Esse trabalho, na época, eu apresentei ele no evento SBPMAT, foi prêmio de melhor resumo estendido, inclusive do SBPMAT. E, assim, paralelamente a esse trabalho, junto no doutorado e com a colaboração de colegas, como o professor Bartolomeu tinha falado, que hoje o CETE pós-doutorado do Departamento de Física da UFPI, íamos trabalhando com os recursos que nós tínhamos e propostos já nesse caso por nosso supervisor, que na época era o mesmo, e era exatamente estudos por simulação micromagnética. Nós vimos que, ou como tinha falado, obter nanoestruturas complexas é um pouco difícil, inclusive los recursos que teníamos en la época eran completamente pocos, ¿no? Para conseguir esas nanoestructuras, porém, podíamos hacer estudios por simulación y en la época nós hicimos ese trabajo por simulación donde la idea era tener un arranjo de nanocapas ocas, ¿no? De esferas de níquel, y donde se modificaba un poco la espesura da nanocapa no arranjo, y a gente observó cómo se comportaba, no caso, la coercividad en función do ángulo, dependiendo da espesura da capa. Y além de eso, vimos a través de mapas que você pode obter pelas simulações cómo ocurrían los modos de reversión da magnetización en esas amostras. Esse trabalho também foi, na época, foi ganhador de prêmio do SBPMAT e, além disso, foi um trabalho que foi capa de revista da IE Transaction on Magnetics nesse ano, nesse volume da revista. Paralelamente, também íamos fazendo trabalhos, não, usando a simulação micromagnética e tendo em vista a dificuldade que era obter filmes finos, aliás, obter nanofios, ¿no? Entonces, utilizamos los métodos computacionales para obter esas nanoestructuras, en ese caso, baseado en imagen de microscopía de transmisión. Conseguimos hacer un estudio nanofios, asumiendo que teníamos nanofios con formato elisoidal y otros en formato cubo-octaedro. Y también hicimos estudios tanto para nanofios de níquel y cobalto, y también analizamos un poco los comportamientos magnéticos. Dentro de otras cosas, vimos cómo se comportaba la coercividad con o ángulo, ¿no? Y si ustedes notan, similar al trabajo anterior, existe una región para un ángulo determinado donde un nanofío presentaba un pico en los valores de coercividad, producto de interacciones dipolares conocidas para ese material. Nesse estudo aqui, a gente fez um tratamento, não, assumindo que íamos ter nanofios com tratamento térmico e nanofios sem tratamento térmico, por isso é que se observa mudança e por isso é que vocês podem observar 4 gráficos aí. Um trabalho também que marcou a época de minhas pesquisas foi esse trabalho que fizemos em colaboração com um grupo de pesquisa da Universidade do Amazonas, e é exatamente, bom, o título já diz muita coisa, não?
y es exatamente fue estudar una respuesta, un ferromagnetismo anómalo encontrado en un sistema que no es de esperar ese magnetismo. Recientemente, en colaboración con el profesor Bartolomeo y otros colegas, fue mostrado también que en nanoestructuras basadas en titanatos, en titanatos de este material, también fue mostrado que aparecía un ferromagnetismo. Entonces, ese trabajo un poco que marcó la época de mis pesquisas, porque dio inicio a comenzar a estudar otros sistemas, aquellos conocidos como aquellos semiconductores magnéticos diluidos, mas a gente focou um pouco na época no ZNO, assim, substituindo íons magnéticos. O primeiro trabalho que nós fizemos foi, antes de chegar à substituição de íons magnéticos, fizemos uma amostra de ZNO, usando os métodos também, usando o método de Solgel, e a base de citratos, e a gente conseguiu fazer diferentes tratamentos térmicos, e o interessante desse estudo, que foi a maior relevância dele, foi, originalmente, todos vocês conhecem que o ZNO ele é um composto, é um material, ou seja, ele é um diamagnético, onde não é para aparecer aqueles fenômenos ferromagnéticos já observados, né? Nesse sistema que a gente preparou, viu como a gente, a medida que aumentava a temperatura, a gente apenas a temperatura de 1200 graus, a gente conseguiu o ZNO no seu estado diamagnético, como era de esperar, e isso você pode observar quando você faz um zoom da região central aqui, e vemos que as amostras entre 600 e 1000 graus apresentam um valor de coercividade, o que inducia aquele comportamento ferromagnético, com uma contribuição paramagnética representada por essa linha aqui que a gente pode observar. Após esse trabalho, nós decidimos optar por o tratamento em 600 graus e fomos a substituir íons de zinco por cobalto e cromo, e fizemos um estudo em função dessa substituição e conseguimos esse trabalho, que já é um trabalho que já fizemos com colaborações de estudantes e professores daqui da Universidade Federal de Piauí. E esse trabalho, a novidade era exatamente como nós conseguíamos observar, à medida que a gente ia aumentando a dopagem, a gente tinha um comportamento ferromagnético, e essa contribuição paramagnética também ela ia se reflexando mais à medida que aumentávamos a concentração. Similar acontece quando a gente substitui cromo, só que essa contribuição paramagnética é um pouco menor em comparação com a amostra de cobalto. E a outro detalhe interessante foi induzir os defeitos estruturais a partir de ajuste por a lei de Bloch, onde ela mostra valores específicos para o exponente de Bloch, e todos estes valores que nós obtivemos na época diferiam do valor esperado para sistemas ferromagnéticos. Então, um pouco que aqueles íons magnéticos, junto com o tratamento térmico, induziam defeitos dentro da estrutura que contribuíam para o ferromagnetismo desse sistema. Mais recentemente, a gente também fez estudos sobre ZNO codopado, já nesse caso aqui foi com ítrio e ferro, e aqui com níquel e estrôncio. A gente optou por usar íons magnéticos, tentando conseguir aquele semicondutor magnético diluído, e além disso, usar outros íons que tinham, por exemplo, radio iônico diferente, suas características completamente diferentes, e a gente, que não estou mostrando para vocês aqui, mas observou que existia uma competição lá entre aqueles íons magnéticos e o íon não magnético, na estrutura, ¿no? Que modificava tanto band gap como comportamento magnético, e los espectros de fotoluminescencia também mostraram muitos defeitos dentro da estrutura. Um detalhe que eu queria marcar, sobretudo nesse trabalho, e também eu acho que foi importante, eu considero importante na época, foi assim, nesse trabalho nós conseguimos fazer estudos magnéticos, nesse ainda tendo níquel, nós não conseguimos fazer estudo magnético, porque na época o equipamento teve problemas e não conseguimos, mas ainda assim a gente, os resultados estruturais, morfológicos e ópticos que a gente obtive, foi suficiente para conseguir publicar esse artigo na revista, inclusive, de uma área que não era assim, não era tanto
indo no caminho de nossa pesquisa. Inclusive, muitas coisas, muitas dúvidas ainda temos que resolver, tanto desse sistema como desse, e hoje estamos trabalhando para dar continuidade a isso. También recientemente nós, un poco procurando aquela, já que não tínhamos, e ainda eu considero que não tenho, não? Eu acho que essa palestra pode ser importante porque um pouco para que os professores, estudantes, que tenham a possibilidade de colaborar, de conseguir, de ter acesso a equipamentos onde possamos fazer estudos mais vinculados a aplicações. Porém, como a gente até agora não tínhamos, não seguíamos fazendo estudos por simulação micromagnética, e esse trabalho aqui foi muito importante, porque nesse trabalho a gente fez, pelo método Stover, fez esferas de sílica, e usando depois um magnetosputtering, depositamos uma camada de permaloy, material de permaloy, e além disso nós conseguimos con la colaboración de nuestro colega Giuseppe, hacer simulación micromagnética, simulando un arranjo también de esas nanocapas, ¿no? Asumiendo que ese arranjo se comportaba como ese comportamiento, como ese material obtenido experimentalmente, y un poco para corroborar los comportamientos magnéticos, y a gente consiguió un resultado bien interesante, y fue exactamente que los comportamientos de coercividad, tanto para el sistema experimental como para o sistema obtido por simulação, tinha também um pico no valor de coercividade que se desloca um pouco com respeito ao sistema obtido experimentalmente, e que todo isso era relacionado com interações dipolares dentro do material. A gente também conseguiu observar como ocorriam os momentos de reversão de la magnetização, nesse caso por el estado óneo. Y llama la atención que ese trabajo fue parte de una tesis de doctorado de un estudiante nuestro en Recife, y além de eso también fue capa de esa revista de la IE Transancio en ese año, que es un trabajo bien reciente, fue un trabajo muy importante para nosotros, que siempre estuvimos persiguiendo correlacionar estudios experimentales con estudios obtenidos por simulación micromagnética. A raíz de ese trabajo también nós teníamos otros colegas que trabajaban un poco más y por las experiencias del supervisor mío. Conseguimos hacer trabajos acima de nanohilos de níquel, obtenidos también por electroposición, por electrodeposición sobre membranas o dentro de membranas de aluminio. Y ese trabajo también ya tiene la participación de profesores de aquí de nosso programa, e a ideia era sobre essa membrana de alumínio, ou seja, obtuvimos esses fios que vocês estão vendo aqui dentro dessa membrana porosa de alumínio, e fizemos um estudo sobre estudos magnéticos, não? Que mostramos como era o comportamento da coercividade com a temperatura, e a grande parte da novidade desse trabalho era exatamente esse comportamento a baixa temperatura da coercividade, y que básicamente nós todos coincidimos y que ese comportamiento era producto a que existían pequeños clústeres de óxido de níquel antiferromagnético que provocaban ese comportamiento diferente al resto del comportamiento con la temperatura de ese material. Inclusive, eso es un estudio que fue feito para nanofios sin tratamiento térmico y nanofios con un tratamiento térmico de 300 grados. Y en ambos nos conseguimos observar los picos característicos de níquel y también algunos picos típicos de aquella fase de óxido de níquel. Similar fue para el caso de cobalto. Essa nanoestrutura, esse formato dos fios que vocês estão observando aqui, inspirou a nós a fazer um trabalho também por simulação micromagnética. E foi um trabalho, esse trabalho que está aqui, que também tive a participação de professores daqui do nosso programa, e foi, se vocês observam como estão distribuídos o tamanho, não, a longitude dos fios, eles não são todos homogêneos, são todos da mesma forma. Então, isso contribuiu para nós desenvolver um trabalho acima de nanofios, assumindo esses nanofios em formato cubotaédrico,
variando essa longitude e fazendo um estudo por simulação micromagnética para cada uma dessas configurações. Uma coisa, um detalhe importante que eu quero ressaltar é que essas nanoestruturas que vocês veem aqui são baseadas em resultados experimentais. Ou seja, já nosso grupo antigamente conseguiu obter nanofios e ver por microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, conseguiu ver nanofios que cresciam em esse tipo de formato. Por isso foi a nossa eleição de escolher essa configuração, não? Aí o que foi interessante mostrar no trabalho é que, independentemente da configuração, a gente tinha um comportamento magnético. Basicamente, a gente não tinha mudança no comportamento da magnetização em função do campo, e o comportamento da coercividade com o ângulo também tinha um comportamento muito similar, independentemente da configuração. Bom, um pouco para falar agora como é que nós usávamos, como nós sintetizávamos esses materiais usando o sol-gel, e que foi um pouco o que me aproximou aqui à Universidade Federal de Piauí, que talvez muitos se perguntem como esse cara chegou até aqui, não? Então, eu vou mostrar, eu não sei nem como vocês vão conseguir chegar, porque eu sei que os vídeos se veem um pouco ruim, não? Se vê meio que parece em câmera lenta, mas ainda assim eu quero mostrar para vocês como é que a gente sintetizava esses materiais, aqueles obtidos, aquelas nanopartículas, aqueles filmes obtidos por sol-gel. Então, pronto, esse vídeo inclusive eu mostrei em alguns outros seminários dados aqui na pós-graduação. Essa é a síntese de nanopartículas de granada de ferro ítrio dopada com cobalto, e todo o processo, como foi que a gente ia levando todo o processo de formação até a formação do gel e as nanopartículas. Bom, nesse caso aqui, a gente já começava o processo de formação do gel, aquecimento a 95 graus. 4 horas depois, ainda o gel, não tínhamos um gel, e como a gente usava como a gente usava ácido cítrico, mais que aquele gel, a gente tinha forma de mel, que essa mel envelhecida, depois de 48 horas, meio que dava aquela forma de gel, né? Bom, esse gel a gente colocou no forno para secar, e obtivemos esse aqui conhecido como aerogel, que posteriormente a gente colocou para a sintetização, e conseguimos esse material, que ainda não podemos dizer que é nanopartícula, ou não podemos dizer até as caracterizações que a gente fez depois disso, que se convirtió en un trabajo también publicado en el 2018 na Cerâmica Internacional. E eu acho que o professor Eroni e Luiz, eles não vão me deixar mentir, eu acho que foi o primeiro trabalho, na verdade, que a gente tive em colaboração. E nesse trabalho nós mostramos como esses íons de cobalto, eles substituíam o ferro tanto em sítios octaédricos como em sítios tetraédricos, e isso pudimos observar a través de algumas caracterizações, não? Alguns deslocamentos, algumas coisas que a gente observou, e como também eles afetavam essa inclusão desse íon dentro da estrutura, afetava o comportamento magnético com respeito a essa amostra pura. A raiz dessas pesquisas e o que me trouxe por primeira vez, como tinha falado aqui a Teresina, convidado pelo próprio estudante Luiz e pelo professor Eroni, foi nós, na época eu vim aqui, no 2018, em maio de 2018 eu estive aqui, e nós conseguimos usar as instalações dos laboratórios do Limav para sintetizar nanopartículas de IEG dopadas, nesse caso, com cobre. E, na época, conseguimos esse trabalho, que, inclusive, foi parte da dissertação de mestrado do estudante Luiz, hoje estudante de doutorado do programa de pós-graduação de Ciência e Engenharia Materiais da UFPI. E o interessante foi que, com respeito àquele de cobalto, a gente apenas via como esse íon de cobre substituía os íons de ferro nos sítios octaédricos da estrutura, não? E aí pudimos observar também
como se ia modificando um pouco o tamanho das partículas e como aquele, por exemplo, na amostra pura, a gente não tinha, essa amostra aqui não tinha nada de ítrio, e à medida que você aumentava a concentração de níquel, o pico de cobre, a concentração de cobre, o pico de cobre, ele ia aparecendo já no espectro de EDS, meio que inducia que o cobre estava dentro da estrutura, e ele também tinha algumas, fazia com que as propriedades magnéticas desse composto, quando analisamos curvas de magnetização e fusão de campo, também eran afectadas producto a la inclusión de ese ion dentro de la estructura octaédrica. Otro trabajo similar a ese trabajo que hicimos y fue también en colaboración con profesores de aquí, fue en ese caso sustituir ions de níquel dentro de la estructura, y también a gente observó mudanza. En ese caso a gente mostró que ions de níquel entraban tanto en sitios tetraédricos como en sitios octaédricos, similar a ions de cobalto, diferente ao cobre. Claro, son ions con estados magnéticos diferentes y que también ellos tenían una modificación. Con respecto a ese trabajo, actualmente hoy no estamos, tenemos un trabajo que se encuentra en revisión, donde a través de técnicas un poquito más poderosas como CHIS-PS y Mossbauer estamos mostrando exactamente que ese ion de cobalto se encuentra dentro de esa estructura, disculpen, y además de eso, de que ese ion provoca un aumento, y un método de síntesis que a gente usó, o sea, o tempo de síntesis, el método de síntesis o tempo de sinterización, causó un aumento en la cantidad de ferro 2 dentro de la estructura, una fase que para estudos, futuros estudos de espintrónicas no es muy desejable, una vez que llegue su estructura original con ions de ferro 2, ions de ferro 3, tanto en sitios octaédricos como en sitios tetraédricos. Ese trabajo aquí, que fue recientemente aceite, también forma parte del doctorado del estudiante de doctorado aquí, Luis Filho, fue recientemente aceite, y fue un trabajo donde a gente aquí analizó un poco las propiedades estructurales o la competición de aquellos dopantes, en ese caso herbio y cromo, también con estados magnéticos completamente diferentes, y teniendo la posibilidad de usar tierras raras y iones de metales de transición sobre esa estructura. Y a gente fez estudo, por ejemplo, ese aquí es un zoom do pico principal do espectro de raio-x, y a gente observaba cómo se dislocaba, tinha una modificación dependiendo do íon, ¿no?, que se encontraba dentro de la estructura. Nesse sistema, a gente fez um estudo primeiro dopando a amostra pura apenas com herbio, depois com cromo, e depois fixando a concentração de herbio em um valor fixo, não? E um pouco baixo, de 2%, para evitar segregações de fase, e aumentando até 5% a concentração de cromo. E a gente também consegue observar mudanças nas propriedades magnéticas, inclusive na constante de anisotropia, como ela depende da concentração e como ela vai oscilando dependendo da concentração do dopante na época. Sobre esse trabalho, eu tenho outras aspirações que a gente tem, ou a gente tem outras aspirações, e é que nós temos material e tendo em vista que temos um grupo de fatores que podem, talvez, dar uma aplicação para esse material em estudos fotocatalíticos. Eu devo uma conversação com o professor Anderson, com o professor Exxon e com a professora Joss, que trabalham muito na área de fotocatálise, e é um estudo que nós pretendemos fazer em breve, assim que as coisas voltem ao normal. Então, o que temos para o futuro? Atualmente temos, como eu tinha falado, temos o trabalho esse enviado. Inclusive, eu quero ressaltar que estou fazendo ênfase apenas em trabalhos onde estudos magnéticos estão sendo feitos. Temos esse trabalho onde temos a grande participação de um estudante de mestrado do programa de física, que está agora onde review nessa revista, e temos outros trabalhos em colaboração que, produto da pandemia, hemos tenido que reforçar ou um pouco que desviar um pouco o trabalho de síntese para trabalho um pouco mais analítico,
en función de arranjos también de 2D hexagonal, de cadenas de materiais, en este caso son níquel, ¿no? Entonces, estamos haciendo estudios en función de eso. E queria mostrar também para vocês que nós, inclusive, esse pequeno vídeo que eu vou mostrar agora, eu já mostrei para muitos de nossos colegas aqui e que sempre diz que estava em disposição de usar a partir das aplicações que eles assim fazem, os trabalhos em aplicações. Nós conseguimos sintetizar nanopartículas de ferro, también usando un método de coprecipitación que voy a mostrar de aquí a poco para vocês. Mas antes quiero mostrar también que estamos trabajando en función de otros parámetros poco estudiados en este sistema semiconductores, en ese caso semiconductor magnético diluido, cuando son introducidos, cuando íons de ferro son diluidos dentro de la estructura del CNO. Estamos haciendo estudios sobre los efectos de UPH sobre esa estructura y ya estamos processando um trabalho onde já estamos observando novamente comportamentos interessantes, fundamentalmente nas amostras de CNO pura, onde é possível já observar esse comportamento ferromagnético que não mostrei aqui, mas se a gente faz um zoom nessa região, é possível observar que existe um valor de coercividade, ainda mantendo a mesma fase, tanto nas amostras dopadas como dopadas. Existem mudanças estruturais que também não são coisas que a gente está processando agora e que posteriormente poderei mostrar para todos. Então, como tinha lhe falado, queria lhe mostrar essas nanopartículas aqui de ferro obtidas pelo método de coprecipitação, que já alguns professores, alguns colegas de nós já têm desse material e só estamos esperando começar a botar as aplicações dele daqui para frente. E, bom, até aqui a apresentação. Agradeço muito a todos pela participação. Uma coisa que eu queria deixar aqui era que toda a apresentação desse trabalho é um pouco para mostrar de que existem muitas coisas que a gente quer fazer e produto a não ter os equipamentos não consegue, como é a parte de aplicação, que é uma das coisas que se persigue muito, e então nós nos temos concentrado um pouco mais na parte de estudar, de caracterizar e de produzir esses materiais e estudar algum que outro comportamento diferente, não? Ou não reportado na literatura. Todos esses materiais nós conseguimos fazer e estamos abertos, nesse caso eu que agora estou aqui com vocês, disponível para colaborar, disponível para a gente levar esses materiais e fazer testes de aplicações de qualquer tipo. Temos os materiais, tanto CNO como granada de ferro ítrio puro e dopado com íons de tierras raras e com outros metais de transição. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado e espero que tenham gostado da apresentação. Obrigado. Bom, agradeço, Ramon, novamente sua apresentação, excelente apresentação. E, Ramon, você fica agora à vontade para poder responder os questionamentos que já foram enviados e os que vão aparecer também no chat, tá? Sim. Eu tenho algumas perguntas aqui que o Kelson me enviou por WhatsApp. No caso de Adriano Almeida, que ele pergunta sobre o método de Sol-Gel. Adriano, basicamente o método de Sol-Gel é um método muito versátil que existem muitas variantes de usar o método de Sol-Gel. Eu acho que o vídeo que eu mostrei meio que mostra um pouco como em que consiste o método de Sol-Gel que a gente usava e, ao mesmo tempo, mas assim, é um método que basicamente você parte de sais, nitratos, fluoretos, e pode usar tanto água destilada, pode usar álcools, e você parte de uma dissolução daqueles materiais até a formação de um sol inicialmente, e dependendo do tipo de material, você faz um controle de pH, e faz um tratamento térmico controlado e pode chegar à formação de um gel
ou de um aerogel que posteriormente você vai tratar e vai conseguir obter o material no formato que você desejar. No nosso caso, quando foi no caso de filme fino, a gente apenas usou o sol feito com álcool 2-metoxietanol, porque ele era era importante, era melhor para a aderência sobre substrato. Já no caso das nanopartículas, era um pouco mais fácil utilizar água destilada, usar ácido cítrico um pouco para conseguir obter aquele gel ou aquela mel que você viu no vídeo, não? E posteriormente seguimos com os processos de sintetização para obter as nanopartículas. O importante do método é como você, se você viu em algum dos trabalhos que a gente mostrou, como você pode controlar, pode usar para fazer filmes controlando a espessura, você pode usar para ter nanopartículas com diferentes tamanhos, você pode controlar a temperatura e, além disso, pode conseguir uma mistura a nível atômico muito boa. Então, não sei se isso meio que responde a você um pouco a pergunta. Deixa eu ver o Albert. Sim, Valber, eu também coincido. Valber fala, assim, pelo que eu entendi, ele fala que se o método, seja o método Solgel com precipitação, meio que eu acho que ele fala que se eles vão ter uma ideia, vão ter variações, vão contribuir para as variações das propriedades materiais, e com certeza. Cada método tem seu detalhe, independentemente que você prepare o mesmo material, o método sempre tem uma influência onde com uns você cria vacâncias de oxigênio, muitos defeitos estruturais, como vacância de oxigênio. Tem métodos de combustão, por exemplo, que os processos ocorrem muito rápido, então, a vezes você não deixa que a estrutura se forme da melhor forma, da forma mais correta possível. Por isso é que nós sempre optamos um pouco por o método Solgel. Mas, com certeza, todo método, se você usa um método, por exemplo, método de cerâmico tradicional, ou reação de estado sólido, se você não faz não tem uma boa estequiometria, você vai segregar fase, vai ter fase secundária. Se você, se você, dependendo do método, você pode ter partículas com diferentes formatos, ou nanoestruturas com diferentes formatos, que todas elas vão influenciar no comportamento do material, inclusive nas suas aplicações. Bom, eu não tinha observado, o professor Edson perguntou sobre como esses métodos de síntese influenciam. Eu acho que com essas coisas que eu falei, tanto para Adriano como para Valber, tem muito a ver. Agradeço muito ao professor Edson pela pergunta também, porque, sim, como eu tinha falado, o método de síntese, por exemplo, o Sol-Gel em nanoestruturas de GNO, dependendo o pH, dependendo o tratamento térmico, você pode criar defeitos, mas pode ter estruturas em diferentes formatos. E é por isso que, por exemplo, em esse último trabalho que a gente está querendo, está fazendo nas pesquisas atualmente, a gente está querendo estudar isso, porque exatamente essas influências, esse método de síntese e esse formato da nanopartícula vai influenciar grandemente no formato. Por exemplo, se vocês olham o método de Sol-Gel, quando a gente aplicou sobre substrato de silício, o filme não era um filme homogêneo, não? Que era um filme que a gente queria alcançar, sino era um filme com defeito, e é porque, apesar da facilidade do método de Sol-Gel, tem algumas, dependiendo como você lo use ou lo empregue, tem algumas grosserias, não? Por falar de alguma forma, que se você não faz o controle direito das coisas, pode ter formatos não desejáveis, pode criar, por exemplo, filmes crescidos por isla e não por camada, que es el caso, por ejemplo, aquellas nanopartículas últimas que yo mostré, feitas por el método de coprecipitación, yo ya tenté hacer usando el método Sol-Gel y no conseguí ter aquele efeito que vocês vieram com o ímã, e certamente isso tem que ver com o método de precipitação.
com o método de preparação das amostras. E assim, o comportamento magnético para filmes finos, para nanotubos ou para nanopartículas vai influenciar muito e tem a ver exactamente por la forma como ocurre la reversión de la magnetización en esas estructuras que son nanoestructuras que son un poco más complexas y faz con que tenha materiais com valores de coercividade muito grandes ou valores de saturação muito grandes ou tenha oscilações em outros parâmetros que são estándar, não? Então, quando você fala de um material e fala de um valor bulk, você vai ver que é muito difícil alguém conseguir aquele valor, não sei, por exemplo, de magnetização de saturação ou de coercividade para o IEG e para o CNO mostrado, e tudo tem que ver como aquelas nanopartículas, aquelas nanoestruturas foram crescidas, não? Então, eu acho que é importante ter em conta essa nanoestrutura, olhar muito para a imagem de microscopia, inclusive em várias regiões dos materiais, para a gente saber que tem mesmo as mesmas nanoestruturas em todas as regiões, não? Porque já, inclusive, aconteceu com a gente de ter um material onde você olha uma região e tinha nanopartículas misturadas, por exemplo, de CNO, tinha nanopartículas misturadas com outras nanoestruturas meio hexagonais, mas em outras regiões tínhamos feito folhas, não? Então, é uma mistura de nanoestrutura que certamente todo esse formato tem uma influência em cada uma das propriedades que você pode analisar. Sí, Samuel, el problema del aerogel y el xerogel, en ese caso de los métodos que a gente utiliza, es que você pode conseguir, por exemplo, esse aerogel que a gente mostrou foi porque a gente pegou o gel, botou a fazer um tratamento térmico direto no forno, não? Um pouco para agilizar. Então, o xerogel, às vezes, muitas vezes, está mais relacionado a quando você pega o gel e bota em aquela... não é estufa, em aqueles sistemas a vácuo aí para secar ela, deixar ela secar com sílica e demais, deixar ela secar de forma independente até que você tenha um material já bem em forma de aquele pão, não? Que posteriormente você vai fazer o tratamento térmico. Professor Edivane. Sim, eu acho que sim, seria bem... não, estou aqui lendo aqui na pergunta do professor Edivane. Eu acho muito interessante. Essas nanofibras, professor, seria muito interessante, inclusive até pelo tamanho, não? Essas nanofibras. Inclusive assim, nessas nanofibras de CNO pura, eu tentaria fazer uma medida magnética. Porque esse formato dessa nanofibra, e dependendo de como ela tenha sido feita, com certeza algum efeito de efeitos estruturais, vacância de oxigênio podem estar lá presentes e elas podem ter algum comportamento, alguma contribuição ferromagnética com paramagnética ou diamagnética com a contribuição ferromagnética bem no centro das curvas. Então, essa aí a gente poderia pensar depois, poderia trabalhar em função disso. Eu tenho colegas que estão disponíveis, os equipamentos disponíveis para fazer medidas, inclusive a baixa temperatura, e se a gente coloca íons de ferro, ou seja, nesse caso, ferro, dependendo como seja a substituição lá, se seria decorar aquelas nanofibras com íons de ferro ou fazer ou se seria tratar o material como uma liga, também, com certeza, a gente vai ter uma resposta magnética aí bem interessante que a gente poderia analisar. Ramon, sim, deixa eu te dar só uma dica. Lê em voz alta a pergunta da pessoa, para poder se situar. Já. Beleza? Só para ficar gravado também. Sim, aqui é porque... a pergunta de Adriano era em função do método Sol-Gel, como era que funcionava, como era que consistia o método Sol-Gel. O Valber, ele falava um pouco de como influenciava o método de preparação, seja com precipitação ou Sol-Gel.
o professor Exxon também falou em função de como o método de síntese influencia nos tamanhos, nas propriedades de los materiais. Samuel perguntava sobre aerogel e xerogel, e o professor Edivani perguntava sobre uns trabalhos que ele tem feito de nanofibras de CNO, y también que si esas nanofibras dopadas con óxido de ferro aquí podría ser interesante para nuestro estudio, y en función de eso fui respondiendo. Emanuel le pregunta que sí, él fala de que la mayoría de nuestros materiales fueron feitos por método de Sol-Gel. Manuel pregunta sobre o método, sobre que nós trabalhamos em função do método de Sol-Gel e que outras rutas testadas como hidrotérmica, coprecipitação, tenha utilizado. Nós não utilizamos essas rutas para esses materiais. Essa coprecipitação das nanopartículas é estudos novos que estamos fazendo, inclusive a partir de ideias que foram geradas aqui com colegas de aqui da pós-graduação. Então, nós não fizemos nenhum estudo desses materiais por a ruta hidrotérmica e coprecipitação, mas com certeza vamos ter os resultados diferentes ou um pouco similares, não? Mas assim, por exemplo, a ruta hidrotérmica já você precisa de ter algum equipamento mais indicado para ela, não? Que nós não tínhamos. E a coprecipitação é um método bem simples que também daria para usar, mas nós decidimos para essa, porque tínhamos mais controle das coisas, pretendíamos usar o método de Sol-Gel. Inclusive, o método de coprecipitação tem sido bem usado para estudar nanopartículas, mas quando a gente vai comparar, existem vários trabalhos e todos mostram resultados diferentes, não? Se a gente começa a preparar todo esse sistema por um método de coprecipitação, com certeza vamos ter resultados diferentes, que podem partir, por exemplo, naquele sistema onde a gente colocava íons divalentes e controlava a temperatura para até ter a fase. A gente pode ter segregação de fase simplesmente porque o método de coprecipitação, inicialmente, ele ocorre um pouco rápido, não? Então, pode ser que você não tenha um enlace bem bacana lá da nanoestrutura. Então, o método hidrotermal nunca usamos, teríamos que pensar em função disso, não? Adriano. Sí, Adriano pregunta si en función de la pregunta del profesor Edivani, que le falou de aquelas nanofibras, ¿no? De CNO, que si a gente tinha feito estudos ópticos en esos materiales. E sim, a gente fez, só não mostrei porque assim, em função do título da apresentação, tentei falar um pouco mais de aqueles efeitos magnéticos dessa nanoestrutura, porém, assim, nos materiais com CNO, a gente fez estudos ópticos, aqueles dois trabalhos que passei rapidamente por cima deles, até porque já em algum momento eu tinha apresentado para o programa no workshop do ano passado, tinha mostrado alguns resultados, mas sim, a gente teve resultados fundamentalmente no comportamento nos espectros de fotoluminescência e nos espectros e na band gap, que dependendo do íon, no caso daquele dopado com níquel e estrôncio, a gente fez uma dopagem e aumentou, fixou uma dopagem, aumentou a 4%, desculpem, aumentou a 4% a outra, e depois foi inverso, e a gente observou como, dependendo o íon predominante dentro da estrutura daquele dopante, sempre vai predominar o ZNO nessa estrutura, mas dependendo daqueles dois íons dopantes na estrutura, o band gap ele mudava, não existia uma competição entre eles, quem que melhorava, quem diminuía, quem aumentava o band gap. E nos espectros de fotoluminescência, que também são caracterizados, são importantes para estudar fundamentalmente para você ver, dentre outras coisas, defeitos na estrutura, e cada pico que é observado lá é associado a um tipo de defeito, seja vacância, oxigênio, ou seja, 5 intersticial e demais, a gente também observou comportamentos muito interessantes, não?
Na amostra dopada com ferro, a gente, por exemplo, na amostra pura tinha um comportamento com vários defeitos. Quando a gente começava, na amostra que a gente colocou ítrio, um grupo desses defeitos meio que se solapava em um pico só. E à medida que a gente ia colocando ferro, esses defeitos começavam a aparecer, inclusive a amostra com maior concentração de ferro chegou a ter um espectro similar à amostra pura. Então, aí mostra um pouco que essa competição entre esses íons e, ao mesmo tempo, como você ia criando defeitos na estrutura. E, certamente, esses defeitos têm um efeito muito grande sobre o comportamento magnético daqueles materiais. Além do efeito do íon magnético, nesse caso do ferro, também tem uma contribuição de los defeitos criados na estrutura. E, certamente, produto, voltando ao que o professor Exxon falou e que muitos de vocês falavam, produto ao formato das nanoestruturas, como elas influenciam e aqueles íons dopantes dentro da estrutura. Similar resultado a gente obteve no caso das amostras dopadas com estrôncio e níquel. Y así, en todas hicimos así. Band de Gap para una muestra, por ejemplo, para las muestras que tenían más níquel disminuía, para muestras que tenían estroncio aumentaba, y así tiene un efecto grande sobre el material, ¿no? Cuando todo comparado en función de la muestra pura de CNO. En todos esos trabajos de CNO siempre tuve alguna mudanza, sea a temperatura. Algunas muestras fueron tratadas con temperaturas 600 grados, fixando pH en 2, tem outras amostras que foram tratadas em 700 graus, com pH em 4, então assim, só para que vocês vejam, não, como cada um delas teve um efeito sobre o material. Deixa eu ver aqui, Suciete. Suciete pregunta sobre si las amostras tratadas en temperaturas más altas presentan mejor magnetización. Pronto, con respecto a las amostras generalmente las amostras, casi excepto el primer trabajo que fue el premio no SBP Mati, la mayoría de las amostras de CNO fueron tratadas o en 600 o en 700 grados, como tinha falado. O efeito do tratamento térmico, a gente, o trabalho que foi feito, por exemplo, de ítrio e ferro dopado com CNO dopado com ítrio e ferro foi tratado em 700 graus. Então, aí a gente não teve um estudo de temperatura. El de níquel y zinco, el de níquel y estroncio también fue en 700 grados. Los de cobalto y cromo fueron en 600 grados. Entonces, medio que a gente não tive um efeito de temperatura quando você olha para um trabalho mesmo, não? Só o primeiro trabalho onde a gente modificou a temperatura, que a gente viu que o CNO conseguimos obter em aquele estado que é reportado na literatura para o CNO, esse estado diamagnético, não? E que muitas pessoas não prestam atenção, ou não prestavam atenção ao estado ferromagnético a temperatura ambiente ou a baixa temperatura, mas só em aquele sistema que a gente conseguiu meio que ver los efectos térmicos, ¿no? Entonces, esos efectos térmicos a veces tienen un efecto medio que aleatorio, dependiendo de la muestra, ¿no? Entonces, você no ve que tiene una contribución en aquel trabajo, você no observaba que tiene una contribución paramagnética que iba aumentando, al contrario, tenía un aumento, después disminuía, y hasta que después disminuía completamente hasta obter el CNO, ¿no? Entonces, son efectos aleatorios producto a que cada material, independientemente feito por el mismo método, feito por todo, tiene una respuesta, ¿no? Diferente a la medida, al tratamiento. Y entonces ahí entra también aquella parte, ¿no? de la nanoestructura, ¿no? En el caso de las amostras con IEGI, siempre a gente fez tratamiento en 900 grados. ¿Por qué? Porque a gente fez estudios anteriores de TG, y a gente, bueno, reportado para IEGI a partir de 750 grados, você obtém la fase, ¿no? Más un poco para eliminar un poco esos efectos de desorden atómico, a gente tentó usar una temperatura fixa en todo de 900 grados y tratamiento por 2 horas. Solo que en algunos trabajos a gente vio que ese tratamiento por 2 horas es insuficiente para tener una estructura ordenada, ¿no? Y eso está siendo observado en uno de los trabajos que la gente está en publicación, está ahora sometido, que está en revisión.
a gente está observando que existen muchos defectos que son los causantes de ferros 2, que no era para aparecer en la estructura, y de algunos comportamientos como en otro material, aquel de la tesis de Luis, que fue recientemente aprobado. A gente tem que buscar otros criterios y otras medidas para un poco que entender cómo es que está aconteciendo aquella respuesta a la constante de anisotropía. Más así, los tratamientos medio que han sido similares, lo que muda es el tipo de dopaje y la respuesta va en función del tipo de dopaje y no del tratamiento térmico. Cuando a gente fez un tratamiento térmico en aquel primer trabajo, o comportamiento de la magnetización era completamente diferente. Na amostra no IEG dopado con 5, a gente tratou a 600 graus, e a gente observou que a magnetização ela aumentava para 1% e depois diminuía. Claro, toda a explicação foi dada em função de como o zinco ocupava sítios tetraédricos que afetavam a magnetização global do material, faziam com que aumentasse, e à medida que você ia colocando esse zinco diamagnético dentro da estrutura, que não aportava nenhum magnetón de Bohr para a estrutura, lo esperado era lo que vimos, ¿no? Que era que disminuyese a magnetização de saturação. No caso do segundo sistema, que a gente já fez tratamento em 1000 graus e 1200 graus, o estudo magnético apenas foi feito na amostra de 1000 graus. Porque já não era interessante fazer estudo na amostra com mais de 2 fases, porque íbamos a ter uma influência que ia ser um pouco mais complicada de explicar. Não é que não seja possível explicar, mas já não era de tanto interesse. Então, já aquela formação de uma fase de ferro, ¿no? De una fase segregada de ferro, de matita lá, ya tenía un efecto que fez con que todos los valores de magnetización iban disminuyendo en función para ese valor de temperatura, y ciertamente teníamos el efecto de aquella fase secundaria. Y una cosa que a gente tiene que resaltar es que aumento o disminución de magnetización de saturación, a gente no pode decir, se aumentou es boa para esto o es ruim para esto, si a gente no faz un teste de aplicación, que es lo que faltó. A gente apenas mostra que está teniendo un efecto y lo que faltaría sería a partir de ahí comenzar testes de aplicación, ¿no? Un poco de aplicación. Milton pergunta como é feita a dopagem com cobalto. A dopagem de óxido de ferro com cobalto eleva muito a magnetização de saturação, mas a estérese para IEG parece não ter mudado. Não, a amostra para IEG não vai mudar, não, porque o estudo você faz a partir de uma amostra pura que compara, não? Então, dependendo do íon, você vai ter un efecto completamente diferente. Claro, para algunos va a aumentar, para otros va a disminuir. Y todo eso va a depender de varios factores, mas tem dos que son importantes. Primero, onde ese íon se encontra dentro de la estructura, y segundo, cómo ese íon aporta para el magnetismo de esa muestra. Por ejemplo, no caso do ferro, él aporta 5 magnetón de Bohr. No caso do níquel, aporta 3 e alguma coisa, o cobalto também está por aí. Então, já esse efeito faz com que você tenha mudança de aumentar ou diminuir. Mas o efeito onde você olha que o magnetismo de IEG vem exatamente por esses dois sítios. E ele é um composto ferrimagnético, exatamente, onde ele tem sítios tetraédricos, sítios octaédricos, e o magnetismo dele vem desse sítio, ou seja, de los momentos que estão lá desemparelhados, não? Então, dependendo de onde você coloque, ainda que você faça o mesmo tratamento, você vai ter um efeito diferente. Então, tem vários fatores, mas dois que sempre são analisados é onde que se encontra substituído esse íon e como ele aporta para o magnetismo desse material. Uma coisa é que a gente faz estudo por substituição, ou seja, a gente e tentando sempre o nível atômico. A gente não é que tenha amostra pura e acima da amostra pura, padrão coloca aquele íon de ferro de cobalto. A mesma quantidade que a gente tira que a gente coloca de ferro, antes a gente tira de
a mesma quantidade que a gente tira de ferro, a mesma quantidade que a gente vai colocando do íon dopante, não? Então, meio que para manter um pouco o equilíbrio, porque do contrário, vamos ter, com segurança, a gente vai ter uma fase de ferro e uma fase de IEG, e vamos ter uma fase de segregação, e não era o que a gente queria, não? Como em alguns casos conseguimos mostrar, um pouco mostrar, não? Ainda fazendo a dopagem, não? O professor Eroni, ele fala sobre as aplicações de microondas, não? E dispositivos já construídos e as dificuldades de formação de filme. Bom, dispositivos há uma aplicação que algumas pessoas, inclusive em Brasil existe um pequeno grupo que trabalha isso, que é o IEGI, por exemplo, como absorvedor de energia, que se utiliza muito na aeronáutica, ¿no? Se tentan producir materiales como absorbedores de energía, y esa es una de las aplicaciones cuando se hacen estudios de IEGI. Existen varios dispositivos creados que a gente no día a día utiliza, que son a base de granadas de ferroitrio, amplificadores, usados en radares y otros dispositivos que se utilizan a base de filmes de IEGI. Las dificultades de producir filmes de IEGI y todo el interesado puede ir detrás. Así, como yo tenía falado, o IEGI es un material que se torna un poco caro, y una oblia, un substrato más o menos así, de GGG, él es en torno de 600 euros. Então, é muito caro. Só que outra coisa, quando o que mais se utiliza na microeletrônica é exatamente o silício. Então, por isso é que se tenta buscar substratos mais baratos, um equipamento de magnetosputtering, de PLD ou de litografia. Eu acho que a gente não vai conseguir comprar mais nunca, como estão as coisas, não? Então, assim, a gente tem que procurar esses métodos mais econômicos. Así, una de las cosas importantes que se busca en el IEGI es esa largura de línea, ella es asociada a bajo amortecimiento, lo que significa, imaginen que você tem um peão, lembram quando a gente, na infância a gente, que você bota ele a precessar lá, você joga, ele começa a girar, esse momento de precessão é o mesmo que fazem los espinos IEGI. E entre mais estreita seja aquela largura de linha, mais você consegue transportar informações, não? Então, é outra das aplicações que se procura no IEGI, por isso é que se tenta diminuir aquela largura de linha. Se vamos um pouco para a física, é como tentar diminuir o atrito, não? De aquele peão que você bota a girar lá, não? Então, é um pouco que são as aplicações que se persiguen. Y entonces, a raíz de esas aplicaciones, han sido encontrados efectos eléctricos de comportamiento, efectos Hall de spin inverso, corrientes de spin, los magnon, y un grupo de fenómenos así que han sido mostrados en los últimos años, que son los que todo el mundo quiere ir detrás de él, porque para exactamente comenzar a procurar sus mayores aplicaciones y con certeza van a estar en ese tipo de dispositivos, ¿no? Que se utilizan mucho de almacenamiento de datos, de transporte de información y demás y demás. Sí, Eroni pregunta también sobre los efectos de las vacancias de oxígeno. Las vacancias de oxígeno, ellas no solo tienen efectos sobre las propiedades magnéticas ni de IEGI, mas tienen efectos sobre las propiedades magnéticas de las amostras dopadas con CNO o sin dopar con CNO. Y esos efectos también son muy reflejados, se reflejan mucho en los comportamientos magnéticos, ¿entiendes? Porque esos efectos pueden crear aproximación entre momentos que façam com que a magnetização pueda aumentar ou diminuir, ou inclusive a reversão da magnetização tenha um efeito que aumente ou diminua a coercividade, não? Quando falamos desde o ponto de vista magnético.
E assim, ao mesmo tempo, o método Sol-Gel permite essas coisas, não? Você pode brincar tanto com os parâmetros que você consiga criar esses defeitos. E um defeito que você pode criar na estrutura é exatamente desde o primeiro momento que você coloca um íon, que ele não esteja emparelhado lá com a estrutura. Então, já isso pode provocar defeito na estrutura. Você pode criar defeito tanto na rede do material como esses defeitos podem criar estresse, podem criar deformação na rede, que vão ter um efeito significativo grande dentro do material. O professor Anderson pergunta que ele verificou que foram feitas nanopartículas de ferrita de cobalto utilizando o método Sol-Gel. Sim, foram feitas muitas na presença de PEG. E qual seria a vantagem se comparadas ao método que se utiliza atualmente, não? Sim, eu acho que a gente poderia comparar. Eu acho que, assim como eu falei ao início, a gente sempre, professor, tenta ir pelo caminho que a gente, dos materiais, das coisas que a gente tem, não? Então, na época, todos os materiais que a gente preparava usando ácido cítrico era porque o que tinha era ácido cítrico. Mas a gente pode, se a gente tem o PEG, a gente pode fazer nanopartículas com PEG, com certeza, podemos ter um efeito completamente diferente. Inclusive, você fala de ferritas de cobalto, não? Que é um dos materiais que vem sendo muito utilizado e que eu acho que a gente poderia explorar, não? Porque além de ferritas de cobalto, estão as ferritas de níquel, ferritas de zinco, que a gente poderia tentar um pouco explorar, não? E agradeço muito porque sim, podemos usar todos os recursos, inclusive a ideia que o professor Anderson fala de que podemos utilizar a fonte de alta tensão que ele tem no laboratório. E assim, a ideia dessa palestra é exatamente procurar a possibilidade de a gente criar todo o possível. E assim, eu confesso que a vida minha para aqui, para a Teresina, foi muito boa, porque agora estou um pouco enfrascado, não? De procurar um pouco de aplicações nos materiais que a gente já preparou, já a gente mostrou que consegue preparar materiais, que consegue estudar alguns comportamentos, alguns fenômenos. Então, está faltando encontrar essa aplicação para esses materiais. E professor, professor Anderson foi um dos professores que já conversamos sobre aquelas nanopartículas de óxido de ferro, que a gente pode conseguir encontrar algumas aplicações, não? Nesse material. E concordo, a gente só voltando, a gente dedica e começa a preparar, seja nanopartículas de ferritas de cobalto, seja de granada de ferro ítrio, de níquel. Eu tenho os materiais e tenho a disposição, e com certeza já tem alguns estudantes interessados em trabalhar na área. Então é só agradecer. Uma coisa que eu vou fazer um parêntese para agradecer é que muitos desses trabalhos que já fizemos aqui foi graças a las instalações do Limave, a apoio de la profesora Rita, el laboratorio de la profesora Rita fue uno de los laboratorios que más usamos para ese material. Pegámetro del profesor Anderson, chapas aquecedoras y otros recursos del profesor Exxon y la profesora Yossi. Y así, hemos feito algunos de esos trabajos y estoy muy agradecido por él. Hemos usado materiales del profesor Bartolomeo. E assim, vontade de trabalhar nós temos, e sou muito grato por ter essa possibilidade de contar com o apoio e ser bem recebido por todos os professores de aqui que han brindado o que eles têm sem nenhum tipo de interesse nem nada, com a maior vontade possível. Sim, professor Edivan dice, vamos a hacer una cooperación en ese sentido, concordo. Si você tem um material já pronto, eu tenho uma pessoa que está esperando material, que parece que a quarentena já lo cansou demais, está doido por ir para o laboratório a fazer medidas, e tem um equipamento, um PPMS, que podemos fazer medidas magnéticas, igual as que não tenham feito, a gente faz. Sábado, domingo, segunda, terça, qualquer dia da semana a gente
vai preparando todo. Wilton, él le pregunta sobre nanopartículas de Core Shell cuanto a síntesis. Bueno, eso es uno de los sueños de Noistel, conseguir esas nanopartículas por Core Shell, porque esas nanopartículas es muy importante para aplicar, tanto para aplicaciones de ella como para corroborar resultados experimentales como resultados teóricos por simulación micromagnética. O sonho, desde que comenzamos a trabajar con simulación micromagnética, sí, es que Giuseppe, que o cara que siempre ha dedicado toda su experiencia en la parte de simulación micromagnética y no en la parte de síntesis, y comenzar a vincular todo eso. O sueño de nós es conseguir esas nanopartículas Core Shell. O método de coprecipitación se usa mucho para utilizar esas nanopartículas. Nós nunca testamos. Y hoy, inclusive, estamos detrás de alguien que saiba preparar esas nanopartículas, porque consiguiendo esas nanopartículas, ya inclusive en algún momento tuvimos conversa con alguien, medio que ficaron ahí, ¿no? Mas, sinceramente, Wilton, si tú consigues preparar nanopartículas vía Core Shell de óxidos magnéticos, cara, vai ser muito bom, sabe? Vai ser algo top para nós e para fazer uma grande colaboração. Sim, a gente, porque é complicado, não é todo mundo que consiga, inclusive hoje lá em Recife, um colega de nós está tentando fazer essas nanopartículas, mas está sendo muito complicado, é complicado assim. Se é complicado para quem está entrando por primeira vez, quem já domina una técnica, quien conoce los materiales que son, porque también muchas veces influencian los materiales, se torna fácil. Para nosotros se torna un poco complicado, entonces estamos a buscar a posibilidades de las cosas que no teníamos en la mano, ¿no? Mas agradeço e, sinceramente, te digo, não tenho muito como opinar, porque é um sonho que a gente não conseguiu. O que mais a gente conseguiu aproximar foi aquelas nanocascas, aqueles capacetes, não? Que hicimos las esferas de sílica, depositamos un substrato y después fuimos con un control, de forma controlada, depositar camadas de permaloide. Mas un sueño de nós sería fabricar esas nanoesferas. Veja, Daniel le pregunta sobre las aplicaciones biomédicas de nanopartículas magnéticas. Nanopartículas magnéticas son muy importantes, tanto nanopartículas como otras nanoestructuras, desde el punto de vista biomédico, porque usted consigue, existen medicamentos que usted consigue, como falaba anteriormente, aquí las mismas partículas en formato de Core Shell, usted consigue colocar medicamentos y llevar hasta un punto específico del organismo humano. Entonces, nanopartículas magnéticas siempre van a tener una grande importancia na parte biomédica, y muchas personas trabajan en función de eso. Mas así, o fato de você conseguir ter una nanopartícula y você conseguir mexer ela por todo el organismo hasta un punto que você deseje, es una de las aplicaciones que más lindas você puede encontrar en esa, fundamentalmente en nanocasca, ¿no? Você también puede pegar una nanopartícula magnética y recubrir con otro material y hacer el mismo efecto, inclusive para que esa nanopartícula no tenga un efecto colateral sobre el organismo, ¿no? Pronto, acho que aquí acabaron las preguntas de acuerdo con las que me mandaron aquí. Yo acho que voy a dar una aliadinha aquí a ver si existen algunas otras preguntas. Por favor, si alguien tiene otra pregunta para hacer, puede abrir el micrófono y preguntar, porque tal vez sea un poco difícil encontrarla aquí. Mais uma vez agradeço a todos. Acho que foi uma interação muito bonita, muito linda. Gostei muito. Disposição para falar em outro momento de qualquer coisa. Eu estou aqui. Qualquer um, seja estudante, professor, inclusive teve uma conversa com o professor Rómulo sobre estudos de filmes obtidos por las técnicas que él usa. Que antes tuvimos la primera conversación, mas tenemos que marcar para especificar algunas cosas. Ya tuve algunas conversas también con el profesor Exxon, con la profesora Josie, que inclusive ya tenemos algunas colaboraciones sobre algunos trabajos que
que reconheço que tem sido inspiração e motivação para ir detrás de aplicações, porque a gente produz, faz, sintetiza materiais, trabalhamos quase todos em linhas meias que parecidas, então podemos conseguir não só estudar efeitos, sino ir um pouquinho a mais com o término de aplicações. Também temos feito algumas coisas com o professor Bartolomeu, que também hemos encontrado alguns resultados interessantes. E eu acho que agora podem surgir algumas colaborações interessantes. Lá em Recife, eu tenho uma equipe, ainda conservo uma equipe muito bom que trabalha, que tem vontade de trabalhar, de colaborar, que tem equipamento para fazer medidas, e eles são muito dispostos para fazer as coisas. E assim, qualquer interesse, qualquer coisa, eu estou aberto para colaborar com todos. E igual que estudante que deseje trabalhar, eu tenho umas ideias sobre nanoestruturas magnéticas que quero desenvolver, mas também não queria eu fazer e que só se convirtesse em um artigo, sino queria que fosse parte de um trabalho de algum estudante, seja de mestrado. Veja, pela condição de ser professor visitante, eu acho que não posso ter de doutorado, mas seja de mestrado. Agradeço o programa por ter me fornecido um estudante de mestrado, estudante Samuel, que está trabalhando muito bem e já tem feito muita coisa. E ele sabe que, e outros sabem que eu gosto de trabalhar a 350 km por hora, então, qualquer momento, qualquer dia, colaboração, podem contar comigo, trabalhamos no horário que seja. Muito obrigado a todos novamente. E então, deixo aí aberto aí. Bom, obrigado, Ramon, viu, novamente. Acho que respondeu todos os questionamentos, foram muitos, né? E agradeço o pessoal também por ter aguardado.